esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos, e enquanto, como de costume, as crianças vão se acomodando aqui na frente, devagarzinho, em silêncio, a gente vai cantando, resumindo um pouco aquilo que nós ouvimos na liturgia. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Quero ver, hein? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que Jesus sentia, Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. queridas crianças, irmãos e irmãs, você também, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha do seu santuário doméstico nesta manhã de domingo, na qual, com toda a igreja, celebramos então o segundo domingo do tempo comum. Domingo passado, a gente refletia aqui juntos, você também estava aqui, com certeza deve se lembrar, não é? Que a gente falava sobre a Epifania do Senhor. Quem se lembra o que significa Epifania? Manifestação. Oh, coisa boa! A manifestação do Senhor, do amor de Deus para cada um de nós, que conduziu a vida de 3 homens, ali naquele momento, convidando-os, ensinando-os a caminhar rumo a encontrar o Senhor. Não foi isso? Onde Jesus nasceu? Na manjedoura, isso é o que nós então celebrávamos neste Natal. E lá no domingo, a gente via que uma grande estrela conduzia a vida, os passos daqueles 3 senhores, os 3 reis magos. Vocês sabiam que aqueles 3 reis magos eram
mágicos, feiticeiros, eles não acreditavam muito não no Senhor. Não acreditavam muito em Deus, não. Tinha um coração... Como é que é um coração? Olha que maravilha, exatamente. É o que nós refletimos semana passada, aquele coração peludo, cabeça vazia. E quando eles ouvem falar que Jesus, o Salvador, o Rei, estaria nascendo, eles se interessam e através da estrela vão sendo conduzidos até encontrar Jesus. Mas no meio do caminho, eles não encontraram um homem de cabeça vazia e aquele coração peludo. Herodes, que queria tirá-los do foco de procurar o Senhor, e enganou eles assim: olha, quando vocês acharem Jesus lá, liga para mim que eu vou lá também para poder adorar. Não foi isso que ele falou? Foi, não foi? E desta forma, eles se tocaram. Falei, não, esse homem tem cabeça vazia e coração peludo, vai fazer mal. Pegaram outro caminho e chegaram até Jesus. E quando voltaram, pegaram outro caminho, para não ter que passar ali para falar para Herodes onde Jesus estava. E hoje, a gente na liturgia, vamos ouvir sobre o servo. Vamos ouvir sobre aquele que, sendo servo, glorifica o Senhor. Deus é glorificado por meio do servo. Mas, para que nós pudéssemos chegar até hoje, queridas crianças, irmãos e irmãs, nós ouvíamos na segunda-feira, na liturgia, celebrarmos a festa do batismo de Jesus. Quem aqui foi batizado entre vocês? Levanta a mão. Olha, todo mundo foi lá chuchado na água, não é? Exatamente. Então você foi ungido, você foi batizado. Então você recebeu a ação do Espírito Santo, veio. Não viu uma pomba descendo ali, voando na sua cabeça, mas o Espírito Santo veio sobre você. Encheu o teu coração, deixou você mais forte, com a fé fortalecida. E foi assim que aconteceu. Jesus precisava ser batizado. Por que ele quis ser batizado? Para ele não ter coração peludo? Ele quis ser batizado justamente para mostrar para cada um de nós que quando nós estamos com o coração peludo, é através do nosso batismo que a nossa vida será restaurada, será transformada pela ação do Espírito, pelo fogo do Espírito. E aí é assim que acontece conosco, quando a gente é batizado. E é desta forma que o Senhor vai agindo na nossa vida pela ação do Santo Espírito. E assim aconteceu na vida de Jesus. Jesus mostrou para ele, foi até João, encontrou João no Rio Jordão, foi chuchado na água, e ali ele foi batizado. Vê-se uma pomba voando e permanecendo sobre Jesus, e a gente ouve uma voz lá do céu: este é o meu filho amado, na qual eu coloco o meu bem-querer. Foi assim que nós ouvíamos na liturgia, então, na segunda-feira. E hoje, por que a igreja se veste de verde? Nós ouvíamos e víamos nos domingos passados, durante a semana, o padre vai lá, veste de roxo, daqui a pouco ele está de vermelho, daqui a pouco ele está de branco, daqui a pouco ele está de verde. E hoje nós estamos de verde, a igreja se veste de verde. Significa que nós temos ainda um bom caminho para alimentar e fortalecer a nossa fé, para que nós pudéssemos ficar cada vez mais alegres, fortes, animados, encorajados, para levar ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu parente, à sua mãe, lá em casa, ao pai,
a ter também a experiência e a vivência com Jesus. Por isso que nós temos que sempre, queridos irmãos, irmãs e crianças, tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos afastado de ser uma boa criança, de fazer o bem, de obedecer os pais, de obedecer a professora, ser bom em casa, ajudar a mamãe, lavar a louça, recolher a meia suja. Gosta de lavar louça? Isso que é um bom, hein? E é desse fato que a gente vem falar na liturgia de hoje. Quando Jesus, então, batizado, significa que a missão se inicia. Todos nós aqui batizados que fomos, temos a capacidade de ir ao encontro do outro e falar sobre Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para vocês? Deus. Quem é Jesus para vocês? Deus. Que mais? Deus. O que Ele faz na tua vida? Vocês viram falar de Jesus fazendo mal para o outro, não? Sempre fazendo bem, não é? E é assim que Ele ensina a cada um de nós a buscarmos fazer o bem, fazer a vontade de Deus. É assim que nós ouvimos no Salmo de hoje. Eis que venho com prazer fazer a vontade do Senhor. É assim que temos que fazer. Muitas vezes estamos cansados, a gente chega cansado da escolinha, a professora deu muita lição, deu muita tarefa, ou às vezes a gente brincou bastante na escola, chega cansado, não quer nem fazer mais nada, né? Nem banho quer tomar. Vai dormir desse jeito, azedo, não é? Ah, hoje eu não vou tomar banho, não, eu nem suei. É o que eu mais ouço em casa lá do meu filho. Ah, fiquei em casa o dia todo, não fui na escola, estou de férias, eu nem suei. Não precisa tomar banho, né? Aí você olha a sola do pé dele, meu Jesus, Virgem de misericórdia. Não precisa nem de sapato, de tão grosso que está. Pois é. E a partir daí, queridos irmãos, irmãs e crianças, temos que fazer então que nós possamos fazer constantemente a vontade do Senhor, ser pessoas de bem, estarmos com o coração sempre ligados ao Senhor, pedir para Ele força, para que eu possa ser obediente, para que eu possa ser uma criança sempre boa, ser um homem, uma mulher, um filho, uma filha, um pai, uma mãe cada vez melhor. Esse é o nosso desafio quando nós aceitamos Jesus. É assim que aconteceu lá naqueles 3 homens, os 3 reis magos, aceitaram Jesus e levaram o pouco que tinham de presente para Ele. E quando nós estamos intimamente ligados ao Senhor, na nossa vida é tudo mais claro. Eu consigo levar o meu amiguinho a fazer sempre o bem. Vou lá, escrever no caderno do outro, rasgar a folha do caderno do outro, pegar o lápis, a borracha, esconder na bolsa. Não é assim que faz criança que gosta, que ama, que faz a vontade do Senhor. É aquele que faz o bem. Caiu a borracha, não, pode deixar que eu pego. Você vai lá e pega a borracha e põe na carteira do seu amiguinho, da sua amiguinha. Faz a vontade do Senhor. Na primeira leitura, nós ouvimos Isaías, o profeta, falar sobre o cântico do servo, mostrando para cada um de nós que a gente tem que ter a consciência da nossa missão. Qual é a nossa missão? O que a gente tem que fazer? Quando sair da igreja, quando você estiver no shopping, quando você estiver no supermercado, quando você estiver na perua indo para a escola, ou quando você estiver na escola. Fazer o bem, ser bem atencioso. É isso que a gente tem que fazer.
Imaginemos aquela criança birrenta que vai no supermercado, pega aquele pacotão de bolacha, já põe no carrinho. E a mãe fala, não vou levar isso não, já tem em casa. O que vocês fazem? Fica beiçudo, não fica beiçudo? Faz birra? Não. Criança não pode fazer birra, não. Tem que obedecer a mamãe. Se ela falou, já tem lá em casa, a hora que chegar lá em casa, você abre a gaveta e vê se tem mesmo, né? Não é verdade? É assim todo aquele que faz a vontade do Senhor, todo aquele que está intimamente ligado com o Senhor, aprende com o Senhor a ser bom, a não ter um coração peludo, a fazer tudo o que o Senhor disser para fazer. Nós temos que ir ao encontro do outro para poder fazer com que ele também se apaixone, que goste de estar com o Senhor, gosta de vir na missa, com o pai, com a mamãe, com o vô, com a avó, com a madrinha, com o padrinho, com o tio e a tia, o irmão e a irmã. Já carrega todo mundo. Todo domingo de manhã, 10 horas, hora que for 6 horas da manhã, você já vai acordando todo mundo em casa. Se prepara que hoje tem missa. Vamos todos juntos. E é assim que a gente tem que fazer. Fazer com que o outro também tenha essa alegria de vir à igreja. Que goste de vir, que goste de estar aqui, que goste de cantar, que goste de ler. Mateus, olha aí, o Mateus. Ler lá em cima. Quem gosta de ler aqui? Então, já vai treinando em casa. Pois bem, então entra lá na liturgia, faz como Mateus, vai ler lá. Tem umas palavras meio difíceis lá, mas a gente dá um jeito. Como na segunda leitura, Paulo, e tem um senhor de nome estranho. O nome desse senhor chama Sóstenes. Olha que nomão, né? Como é que se chama? Sóstenes. Olha, você chama Sóstenes? Prazer, Sóstenes. Não. Como é que você chama? Eduardo. Eduardo é o nome mais fácil, né? Sóstenes, quem era Sóstenes? Estava com Paulo. Sóstenes é o padre Márcio, sabia? Aquele que ficava ali, tomando conta da sinagoga, da igreja ali, do templo. Ficava ali no meio do povo, ensinando, falando sobre Deus para aquele povo. Mas não ficava só na igreja. Ia fora da igreja. Ia encontrar aquelas pessoas que nunca ouviu falar sobre o Senhor. E falava para eles. Vocês falam do Senhor em casa, no mercado, na escola, na perua, quando vai para a escola? Quem fala do Senhor? Temos que aprender a falar constantemente sobre o Senhor. Como Paulo e Sóstenes, que vai ao encontro daquele povo que está ali, esperando ouvir a palavra. Paulo e este homem de nome difícil, Sóstenes, vai ao encontro do povo e fala, olha, fomos enviados pelo Senhor. Somos alicerçados, iluminados e preparados pelo Santo Espírito. Viemos falar sobre a boa nova, sobre a palavra, falar sobre o Senhor. Esse era o desafio daqueles dois. E falaram com alegria. E é assim que nós temos que fazer. Porque lá no Evangelho, nós ouvimos falar de uma pessoa chamada João. Quem era João? João é aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele pegava a enxadinha e ia ajustando o caminho para que quando o Senhor viesse não tropeçasse no caminho. João preparava o coração daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquelas pessoas que tinham coração peludo. Quando a gente tem o coração peludo, parece que nada entra. Vocês já pegaram aquela frutinha? A ameixa não tem um caroço com casca dura? É o coração dessas pessoas que tem o coração peludo. Tem uma casca dura.
só quebra na marreta. E o Senhor, quando vai ao encontro dessas pessoas que têm o coração peludo, vai transformando o coração dessas pessoas, vai amolecendo, vai deixando o coração sem cabelo, careca, vai deixando o coração bom. E é assim que o Senhor vai transformando a vida daquelas pessoas. E foi assim que João fez. E quando o Senhor, que não é recebido por João, João não conhecia ainda, mas já sabia quem era Jesus. Vocês já viram Jesus? Já? Tem olho azul, cabelo loiro, cabelinho encaracolado, já fez chapinha? Não, né? Qual é a cor dos olhos de Jesus? Preto. Ah, muita gente fala que é azul. A gente não consegue ver Jesus, mas a gente sente. Quando você ganha alguma coisa, você não fica alegre? Quando estamos com Jesus, a gente fica muito mais alegre ainda, mesmo sem conhecer. Já ouviram falar no Padre Fábio de Melo? Fábio de Melo? Padre Marcelo Rossi? Vocês já tiveram com ele, já abraçaram? Só ouviram falar, não é? Jesus também a gente ouve falar, mas a gente não vê a cor dos olhos. Se ele é pestanudo, se ele é barbudo, se não é. Mas a gente gosta de ouvir sobre Jesus, não gosta? A gente vê ele na cruz, a gente vê ele de braços abertos lá, depois que ele venceu a morte. Isso sim, mas a gente sempre gosta de ouvir sobre ele. Jesus é acolhido por João, e quando João o vê pela primeira vez, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é ungido, ele é o Filho de Deus, e através de Jesus, no nosso batismo, nós tivemos a graça de sermos acolhidos por Deus no seu reino. Somos co-herdeiros com Jesus do reino. E a gente sempre tem que buscar ser bons para que possamos ganhar cada vez mais o reino. Nós temos duas escolhas: ou vivemos de coração peludo, ou nós vivemos de um coração de carne, coração bom. No meio, entre um coração peludo e um coração de carne, tem um buracão assim, ó, profundo, que você grita assim: alô, 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 e fica alô, 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 não tem fundo, e é largo, muito largo, não tem ponte para você atravessar de um lado para o outro. Então o que você quer ter? Um coração peludo ou um coração de carne? É isso aí, é isso que nós temos que fazer. Quando estamos com o Senhor, querido irmão e irmã, temos que buscar sempre ter esse coração bom e fazer a vontade, cumprir a vontade do Senhor aqui, para que nós possamos ganhar a alegria do céu. Quem quer viver no céu? Levanta a mão. Quem quer ir hoje? Ah, espertinho. Ninguém quer ir hoje para o céu? Muito bem. Então a gente vai preparando a nossa casa lá. Você sabia que você é um pedreiro? Quando você tem um coração bom de carne, você vai construindo a sua casa lá. Lá no paraíso. Tem muita piscina, sabia lá? Pé de fruta. Lá você pode subir no pé de manga para chupar manga. Ficar com o dente tudo cheio de fiapo. Também tem escova de dente para você escovar os dentes. Tem Listerine para fazer, já falar em línguas também, né? Exatamente. Então que possamos, queridos irmãos e irmãs, na sinceridade e na inocência das crianças, buscarmos cada vez mais ter esse coração de carne. Buscar fazer sempre a vontade do Senhor.
e iniciar de fato e dar continuidade na missão do Cristo, que chama, convoca a cada um de nós a sermos também luz na vida daqueles que se encontram ainda na escuridão, não experienciaram essa intimidade com o Senhor, não tiveram a possibilidade ainda de ouvir, de vivenciar e de falar sobre o Senhor. Então que possamos, como João, preparar os caminhos para que o Senhor possa encontrar o nosso coração e fazer morada, tirar todos os obstáculos, as lombadas, as muretas, para que Ele possa vir na nossa vida e fazer morada. Que possamos a partir de hoje termos esta sinceridade, força e ânimo para sermos cada vez mais discípulos apaixonados do Senhor e missionários fervorosos. Amém? Então, criançada, vamos ficar de pé? Vocês estão vendo aquelas capelinhas lá do lado do altar? É a Mãe Rainha. Então, olhando para a capelinha da Mãe Rainha, vamos dizer assim: Mãe Rainha, me ajude a ter um coração de carne, a ser bom, obediente, a ajudar o pai e a mãe, fazer as tarefas da escola, não deixar roupa largada, ser cada vez mais alegres, confiantes e falar sobre seu Filho, Jesus. Obrigado, Mãe, por estar sempre conosco, nos ajudando, nos dando coragem para sermos sempre felizes, seguindo a Jesus. Amém. Amém. Isso, voltando lá para os seus lugares, chegando lá perto de quem trouxe vocês, vocês dão um abraço bem forte e diz: eu te amo. Quero ouvir, hein? Bem forte. Eu te amo.